comigo vossas Bíblias, livro de Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. Ouvi que o pastor André pregou na quarta-feira, sermos constantes, e é mais ou menos desse tema que eu vou pregar também. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e fará os meus pés como os das corças ou das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existiu um chamado para nós, um chamamento para nós adorarmos antes de qualquer coisa. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga, adore antes do milagre e depois também. Nós temos o costume de adorar a Deus só depois que o milagre acontece. Eu aprendi algo na minha vida que eu preciso estar adorando a Deus em todo o tempo. É por isso que Jesus, quando encontra aquela samaritana no poço de Jacó, ela começa a interpelar Jesus. E Jesus começa a falar com ela e fala para ela que o Pai está buscando. Não é o bom pregador, não é o bom cantor, não é o bom orador, não é aquele que fala bem, que faz milagre bonito. Não é esse. Deus está buscando os verdadeiros adoradores. É uma busca constante de Deus. Porque é difícil achar? Nos tempos atuais que nós estamos vivendo, adorar a Deus em meio à tempestade não é fácil. Mas eu creio que é possível. Porque tudo é possível ao que crê. O livro de Abacuque, para quem não conhece o livro de Abacuque é escrito num tempo de confusão, um tempo de aflição. E ele mesmo está confuso e aflito, reclamando da violência. Havia muita violência na terra. Não é diferente dos dias de hoje. Hoje nós estamos vendo pessoas que outrora nós vimos que tinham amor a Cristo, já não tem mais. Outrora pessoas que serviam a Deus com intensidade, hoje já não servem mais. Pessoas que antes você via, você fala assim, eu quero me espelhar nela. Hoje você tem vergonha dessa pessoa. Pessoas que hoje são violentas, outrora eram mansas demais, hoje são violentos. E também havia uma injustiça na terra muito grande, porque não falar dos dias de hoje também, que está tudo muito parecido. A injustiça parece que pairou, não sobre o Brasil, mas sobre o mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês: este é o fim do tempo? É o fim dos tempos? Pode ser, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Fica tranquilo, fica tranquilo. O que Deus vai fazer, ninguém pode adiar. E o que Deus vai fazer na sua vida, demônio nenhum pode impedir. Amém? Para quem não sabe, Abacuque escreveu uma canção. Capítulo 3 é uma canção. Não é só uma escrita, é uma canção. Ele escreve um canto. E esse cântico é cantado até hoje em Israel. Ah, é? Sim. Nas sinagogas, principalmente na festa de Hanukkah, ou festa das luzes, eles cantam esse hino. Eles cantam dizendo ainda que a figueira, não é o hino que nós cantamos, tá bom? Ainda que a figueira, não é assim, queridos. Ali eles têm os instrumentos deles, tem a forma deles cantar, o jeito deles cantar. Assim como eles cantam salmos, o judeu você nunca vai ver, é muito difícil você ver o judeu pegar um livro de salmos e ele começar a ler. Não, ele não lê, ele canta. Porque salmo significa terrilim, no hebraico quer dizer cântico. E eles começam a cantar os salmos. E esse também para eles é como se fosse um salmo de cântico e adoração e de esperança. E é isso que eu vim trazer para você nessa noite. A esperança do Senhor não acabou. Amém? Abacuque aprendeu que a fé não é ausência de perguntas. Você pode perguntar, queridos. Você pode perguntar, não é errado perguntar. É errado você não querer ouvir o que Deus tem para você. Porque nós queremos perguntar, nós somos bons perguntadores, eu vou usar essa palavra.
somos bons interpeladores. Muitas vezes queremos colocar Deus contra a parede. Deus, eu preciso disso, se eu não fizer o largo da igreja. Quantas vezes eu já ouvi isso? Aliás, eu também já falei. Deus, eu preciso de milagre assim, senão eu vou largar, Jesus, porque não aguento. Aí Deus o fez. E eu larguei? Eu não sou bobo. Porque eu sei que sem Deus é quase impossível viver nos dias de hoje. Se com Deus é difícil, queridos, sem Deus é impossível. E ele, queridos, começa dizendo que capítulo 3, se você pegar o capítulo 3, versículo 1 vai falar: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faça notória. Abacuque também fala sobre visão. Quando Deus fala para ele: Abacuque, escreve a visão, para que quem passa até mesmo correndo a veja. Está falando, queridos, que nós vamos ter uma visão plena e ampla do Senhor nesses dias. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito vai dizer. Quem vai ter a visão aberta no Senhor, ele vai começar a ver coisas que talvez há muito tempo o Senhor está dizendo para você, e você até agora não viu, mas você vai ver, porque olha o que a Bíblia diz: aquilo que o ouvido não ouviu, que o olho não viu, o que não subiu para o coração, o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, o sobrenatural de Deus vai ser palpável nesses dias, e nós vamos começar a contemplar coisas que nós nunca contemplamos antes. Nós vamos ver socorro que nós nunca vimos antes. Nós vamos ver coisas que vai assustar nós, mas nós não vamos ser abalados. Por quê? Porque eu estou confiando em Deus. Eu confio no Senhor e faço menção dele. Olha o que a Bíblia diz. Salmos vai dizer que eles fazem menção de tudo que eles têm, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu farei menção do nome do Senhor, porque Ele é que é meu tudo. Quando Jacó encontra Esaú no meio do caminho, Esaú está perseguindo Jacó. E ele está perseguindo porque outrora, nós sabemos a história, Jacó agora ludibria o seu irmão vende a primogenitura. Jacó não roubou a primogenitura, Jacó comprou a primogenitura de Esaú. E agora Esaú vende, mas agora ele percebeu que fez errado e vai atrás de Jacó. Deus encontra Jacó no Val de Jaboque, muda o nome de Jacó para Israel. E nós sabemos toda a história. Depois, o que acontece? E aí, mudando a história, Deus precisava pegar o passado dele e transformar o passado dele. Deixa eu falar uma coisa para vocês: não queira que Deus mude a sua história se você não quer que Deus mexa no seu passado. Deus vai mexer no seu passado para que a tua história seja plena e absoluta. Deus quer curar nós por completo. E aí o que acontece? Jacó encontra o seu irmão, começa agora a dar dízimos de tudo que ele tem para o seu irmão, porque ele entende que agora o seu irmão é como se fosse um sacerdote na vida dele. Ele dá dízimos de tudo. E Esaú fala assim: eu não preciso de nada disso, porque eu tenho muito. E Jacó, tendo muito menos do que ele, diz: eu tenho tudo. A diferença de um muito e de um tudo, que quem tem muito sempre quer mais, quem tem tudo não precisa mais nada. E nós temos Cristo. Cristo é tudo, queridos, que nós precisamos nesse tempo. Cristo é tudo que nós precisamos, queridos. E Abacuque é mais ou menos nessa perseguição, nesse nível de perseguição, e ele canta. Eu imagino ele olhando, porque normalmente se profetizava conforme se via. E ele deve ter visto o campo, ele deve ter visto os campos que havia, as plantações que haviam de azeitonas. Ele contemplou o campo onde outrora havia rebanhos e rebanhos de ovelhas. Ele viu o campo que não havia mais gado. Eu imagino que ele estava vendo tudo isso. Mas ele canta: ainda que a figueira não floresça, está tudo queimado. Estava tudo queimado. Os inimigos haviam queimado. O povo mesmo havia queimado para os inimigos não pegar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas nos currais, ainda que não haja gado no campo, todavia eu, Senhor, eu está falando dele, eu me alegrarei em ti, Senhor. Eu me alegrarei, ainda que eles não se alegrem, ainda que eles estão correndo com medo, mas eu me alegrarei. Assim como disse um homem, Josué,
capítulo 24 de Josué, onde ele diz: se vos parece bem servir ao Senhor daqui da além do Jordão, se parece bem a vocês a servir ao Senhor, legal, muito bem, isso é plausível. Se vocês não quiserem, se quiserem servir os deuses dos amorreus, os heveus, os heteus, dos gigarzeus, adorem, façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você vai ver que na tua Bíblia está escrito: serviremos ao Senhor, mas no original hebraico ele está afirmando, não é que ele servirá, ele serve. Ele está dando uma afirmação: eu e minha casa servimos ao Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Aprenda uma coisa: vai estar tombando um do teu lado, vai estar tombando o outro do teu lado, mas você precisa estar olhando firmemente para Jesus, porque quando eu estou olhando para Jesus, o milagre está acontecendo, queridos. Você sabe quando foi que nós já sabemos a história? Quando foi que Pedro começou a afundar? Quando ele olhou para a água. Enquanto ele estava fitado os seus olhos em Jesus, ele estava andando. Mas no momento que ele olhou para a turbulência da água, ele ficou com medo. Enquanto Jesus estava dormindo na proa do barco, ele estava dormindo, os discípulos estavam sossegados, mas no momento que a chuva veio e a tempestade veio, eles ficaram com medo, porque era anormal. Tem coisas anormais que vai vir na sua vida, que o Senhor vai te dar autoridade sobre as coisas anormais, em nome de Jesus. Deixa eu só te explicar. Quando Jesus está deitado ali, os discípulos olharam, viram uma nuvem. Imagina, eles viram a tempestade, viram um vento. Não era normal, porque para quem não sabe, o Mar da Galileia é um lugar, ou o Mar de Tiberíades é a mesma coisa. Queridos, é um lugarzinho, é um riozinho, é um lago grande na verdade, mas não é tão grande assim. E ali é calma as águas. Ali é calma as águas, não tem vento, porque é cone. E ali quando o vento passa por cima, ele pega baixo. Mas naquele dia era como se viesse uma tempestade muito grande. Por quê? Se você pegar a Bíblia, por isso nós temos que ler o texto e o contexto, para não ter pretexto. Jesus está indo para uma cidade chamada Gadara, expulsar um demônio, especificamente para fazer um trabalho de cura, de libertação. E aí quando Jesus pisa naquela cidade, você já sabe, o endemoniado gadareno chega gritando diante dele: Jesus, filho do Deus vivo, filho do Altíssimo, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Porque no mar eles tentaram parar ele, os demônios tentaram parar Jesus no mar, mas não conseguiram, porque Jesus te dá autoridade na tempestade que ele deu para você, queridos. Toda a tempestade que vem para nós, Deus já nos deu a autoridade para vencê-la. Amém? É por isso que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro também, numa palavra muito parecida, os dois dizem que Deus dá a vitória para nós naquilo que na força que nós temos. Ou seja, Deus só dá a guerra que você pode vencer. Pastor, mas eu não estou conseguindo vencer. Você está olhando para a guerra, mas não está olhando para a vitória, já que já foi estabelecida. Pastor, eu não estou vendo a vitória, mas é que você está vendo o problema, não está vendo a solução. E o problema é grande, mas a solução é melhor ainda, que é Cristo Jesus. Amém? Ele tem uma visão. Qual visão? Abacuque tem uma visão. Qual a visão? A visão da crise. Havia uma crise estabelecida. E por que não falar que nos dias de hoje nós estamos vivendo umas crises por aí, queridos? Tem muita gente assustada. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Eu não sei como é que vai ser, queridos. Eu sei que Cristo é o dono de todas as coisas. Tem gente preocupada: quem é que vai me governar? E está esquecendo que quem te governa é Cristo, queridos. E se o meu povo, olha o que a Bíblia diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter do seu mau caminho, se humilhar, orar e se converter do seu mau caminho, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, sararei a vossa terra. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? O segredo para que você tenha vitória sobre a crise é dobrar-se diante do Senhor, é deixar o Senhor fazer o que tem que ser feito. Amém? Abacuque descreve um cenário de colapso total. Figueira sem flor. Sabe o que é uma figueira sem flor? Perda da beleza e da esperança. Alguém já viu uma árvore frutífera sem flor? Que não dá fruto? É feia, fica feia, não fica ou não fica? Aí você fica pensando: será que vai dar fruto? Será que não vai dar? Quando a figueira não dá flor, ela perde toda a sua beleza
e parece que a esperança acabou. Por quê? Eu vou te explicar. Tudo tem um contexto aqui. Eles acreditam que quando a figueira floresce, está chegando uma estação de bênção como nunca antes. E se a figueira não floresce, aquela estação de bênção cessou. Lembra que Jesus amaldiçoa a figueira? A figueira não deu fruto. Jesus amaldiçoou ela. A figueira nunca mais daria fruto. Por quê? Por que nunca mais daria fruto? Jesus estava dizendo, em outras palavras, pare de acreditar nessas coisas, acredita em mim. Eu sou a videira verdadeira. É em mim que vocês devem acreditar. Porque o povo olhava para as árvores, olhava para o campo, porque assim que eles faziam as festas, das 7 festas bíblicas que existem, 6 são só sobre plantio e colheita. Agora imagina vocês, eles olharem agora, era tempo de plantar e colher, tudo isso que ele está falando aqui, figueira, figos, uvas e azeitonas. Ele olha e não tem nenhuma dessas para colher. A videira é sem fruto. Lembra o que significa o vinho? O que significa o vinho, igreja? Alegria. Você imagina agora, você tem a videira, mas não tem fruto. É a mesma coisa plantar uma árvore que não dá alegria nenhuma para você. É a mesma coisa você vir para a igreja, só vir para a igreja e pronto, tá bom. E eu não ser igreja. Porque tem muita gente vindo na igreja, mas não está sendo igreja. Por quê, pastor? Porque ele já perdeu a sua alegria. E vou dizer uma coisa para vocês, queridos, nessa noite. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é a nossa alegria. Porque Ele é a videira verdadeira. E nós somos enxertados. O apóstolo Paulo diz que nós somos enxertados em Cristo. E como enxertados em Cristo, nós daremos fruto a seu tempo. Amém? Não force ninguém a dar fruto antes do tempo, que isso. Você vai matar a pessoa. Campos sem mantimento e currais vazios, economia destruída. Eu vim nessa noite como profeta do Altíssimo liberar sobre você que as economias do céu virão sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus vai liberar sobre a tua história, sobre a tua casa, as economias do céu. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de governo espiritual, autoridade. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Se vocês estão esperando para morar no céu, para governar, vocês estão muito equivocados. Nós estamos muito equivocados. Eu não vou morar no céu, eu vou governar com Cristo aqui na terra, queridos. E a Bíblia diz que aqueles que vencerem governarão com Ele, queridos, e serão poderosos nessa terra. Mas antes disso eu preciso experimentar desde já governar. Governar onde, pastor? As minhas emoções, liberando para Cristo, dizendo que Cristo, deixando que Cristo me cure, liberte-me, jogue fora, coloque nos pés de Cristo e diga: Senhor, eu não quero mais essa enfermidade, eu não quero mais esse mal, eu não quero mais essa crise financeira, essa crise espiritual. Eu coloco tudo diante de Ti e eu tenho certeza, queridos, que no tempo certo, do jeito certo, Cristo vai fazer. Amém? Uma das coisas que nós estamos falando nesses últimos dias é: não queira que Deus faça no teu tempo, deixa Deus fazer no tempo dele, porque no tempo dele você não se frustra, mas no seu tempo muitas vezes nós vamos nos frustrar e achar que está tudo errado, e daqui a pouco nos frustramos, nos decepcionamos e saímos da presença dele. Mas Deus está dando uma ordem para mim e para você: no meu tempo eu vou fazer o que tem que ser feito, e do jeito certo, da maneira certa. Amém? Tudo que sustentava a vida de Abacuque estava ruindo, estava acabado. Só que ele não negou a realidade. Um dos grandes problemas nossos, e eu vou dizer uma coisa por aí, que tem uns coaches dizendo na tua cabeça por aí que você deve negar a realidade. Não, que não devemos negar a realidade. Os tempos são maus, mas quem está em Cristo, ele é mais do que vencedor, queridos. A batalha vem, a luta vem, o choro vem, mas eu me firmo não é no homem, eu me firmo é em Cristo, queridos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele não negou a realidade. Está difícil, Senhor, não está fácil. Nós devemos contar para o Senhor: Senhor, não está fácil.
Eu não estou aguentando eu mesmo, não estou aguentando, Senhor, a minha pessoa. Eu não estou aguentando, Senhor, eu não estou suportando. Pare de ouvir algumas pessoas aí. Você deve dizer para você não vai desistir. Tem dias que dá vontade de desistir, sim. Tem dias que Deus vai mandar você negar algumas coisas para que Ele possa estabelecer na sua vida. Tem uns coaches por aí botando na tua cabeça que você não é um derrotado, quando Cristo quer nos derrotar o nosso eu. Cristo quer pegar o nosso eu e dizer para mim assim: o teu eu não é maior que a minha graça. Amém, crente? Ele disse: ainda que tudo isso aconteça, Senhor, está um caos, está difícil, está uma batalha, está uma guerra, Senhor, está tudo tombando, está tudo caindo, está tudo ruindo, está uma bagunça, mas Senhor, eu me alegrarei em Ti, no Deus da minha salvação. A fé verdadeira não é negar a dor. Não, é reconhecer a crise, mas escolher crer a si mesmo. Eu reconheço a crise, mas eu continuo crendo. Não está fácil, a dor é grande, mas eu continuo crendo no Senhor. Eu continuo crendo que o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Quando o salmista diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Aí ele fala: o meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Porque os povos que havia ao redor, e tem muito crente que acredita nisso também, que a sua resposta vai vir nos montes. Queridos, eles olhavam para os montes, e nos montes havia um monte de poste ídolos. Havia nos montes adoração a deuses, a Astarote, a Baal. Depois, um pouco mais tempo, havia a deusa Diana. Há tantos deuses. Eles estavam nos montes. Eles olhavam para os montes e diziam: meu socorro está no monte. E aí o salmista, ele diz assim: o meu socorro não vem do monte e também não vem do vale. O meu socorro vem do Senhor, Criador de tudo isso, Criador do céu e da terra. Deus criou o monte, Deus criou o vale. Então eu creio naquele que criou todas as coisas, aquele que no meio do caos fez o milagre acontecer, aquele que no meio do caos disse da seguinte maneira: haja e ouve. Haja milagre e houve milagre. Quando todo mundo dizia que a menina não ia sobreviver, a filha de Jairo, lembra dela? A filha de Jairo, todo mundo dizendo assim: ela já está morta, não tem mais o que fazer. Jesus entra em cena. Deixa eu falar uma coisa para vocês: se tão somente você acreditar, Jesus vai entrar em cena quando você menos pensar que isso. Na verdade, Ele já entrou em cena, que você não viu Ele, queridos, ali, porque a dor, a angústia, a aflição está cobrindo a nossa visão. Mas quando eu tirar essas escamas dos meus olhos, eu vou ver que Jesus já fez o milagre, já operou. Jesus chega diante de todos. Jesus fala assim: eu só quero o pai e a mãe. Eu quero Tiago, João, Pedro, Tiago e João. Eu quero comigo, sobe comigo no alpendre ao cima, e vamos entrar no quarto dessa menina. E aí Jesus fala assim: vocês ficam tranquilos que ela não morreu, só está dormindo. Aí todo mundo começou a dar risada dele: esse homem é louco. Nós entendemos que ele tem um chamado profético, mas esse homem é louco. Jesus não estava nem aí para esse problema. Que eu vou dizer uma coisa para você: tem pessoas que vai zombar da tua fé, mas continua crendo, porque a tua fé vai dar respostas poderosas nesse tempo. Pessoas que não estão acreditando naquilo que Deus está fazendo na tua casa, na tua família. Pessoas vão começar a dar risada, vão dizer: eu não acredito nada disso. Fica tranquilo, o Senhor está entrando em cena e está chamando você para dentro da tua casa, dizendo assim: eu não quero me revelar a eles, eu quero me revelar a você. Jesus se revela para o pai e para a mãe com testemunhas. E aí Jesus pega aquela menina, olha para aquela menina não respira mais, realmente estava morta. E aí Jesus fala: Talita cumi, menina, acorda. E a menina acordou. E aí a primeira coisa que ela fala: tenho fome. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Tem pessoas que estão mortas espirituais, que através da tua boca Deus vai falar: Talita cumi. Essa pessoa vai dizer para mim: eu tenho fome. Mas não é de fome humana, é fome espiritual.
elas vão querer experimentar o que Deus está te dando nesses dias também. Deus não se ofende quando você chora. Tá fácil? Chora. Tá difícil? Chora também. Chora de alegria ou chora de dor. Mas, queridos, não se preocupa. A Bíblia diz que Deus tem odres sagrados que está colhendo as suas lágrimas. Há um texto que diz que Deus tem as suas lágrimas debaixo do altar dele guardadas. As lágrimas dos santos. E não são lágrimas porque morreram no Coliseu ou que morreram imolados, não. São lágrimas de pessoas que estão orando, que estão chorando na presença dele também. E Deus, nesse tempo, está dizendo para mim e para você: não tenha vergonha de se expressar e se lançar na minha presença. Amém? Quando é que Deus se agrada? Ele se agrada mesmo quando você chorando, você não solta da mão dele. Eu não estou vendo socorro, mas eu não solto da mão do Senhor. Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo milagre, mas eu não solto da mão do Senhor. Por quê? O teu milagre não depende de circunstâncias humanas. O teu milagre depende do Senhor. O teu milagre depende de que você creia somente. Só crê. Então somente creia. Pastor, e se eu não crer? Ele vai fazer o milagre. Porque Ele é Deus e não pode desdizer-se. E se Ele prometeu um milagre na tua casa, na tua família, vai acontecer em nome de Jesus. Aí ele tem uma decisão de fé. Todavia, eu me alegrarei. Aqui está o momento da virada de chave na vida dele. A palavra todavia é o portal entre o desespero e a adoração. Ele estava dizendo assim: todavia, Senhor, não estou nem aí que os outros estão pensando, não estou nem aí se o outro está acreditando ou não, não estou nem aí se aquela família está acreditando ou não, mas eu acredito. Eu acredito. Foi a virada de chave na vida dele. Porque havia um desespero. Eu imagino Abacuque chorando diante de toda a situação, de todo o caos. Mas daí, ele resolveu adorar. Você pode até chorar, mas adore. Adore. E aí Abacuque decide se alegrar nas circunstâncias, mas no Senhor. Ele se alegra não nas circunstâncias, mas se alegra no Senhor. Você não deve se alegrar nas circunstâncias. Eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor. Não estou me alegrando com o que está acontecendo com o pé de figueira. Não estou me alegrando com o que está acontecendo com os pés de azeitona. Não estou me alegrando com os currais vazios. Não estou me alegrando com a árvore da uva, a videira sem uva. Eu não estou me alegrando se o pasto não tem gado. Não estou me alegrando com isso. Mas eu me alegro no Senhor, porque Ele é que vai fazer tudo acontecer de novo e com abundância agora. Amém? Deus não é refém de estações. A estação não é boa, mas o Senhor não é refém dessa estação. Deus, Ele vai fazer o que tem que ser feito em estação, seja qual for a estação. Ele vai fazer na minha vida e na tua história, em nome de Jesus. Deus não está olhando para o teu problema, Deus está olhando para a solução que Ele já liberou para você, crente. Pastor, Deus está olhando para o meu problema? Não, queridos, porque Ele é a solução. Porque quando eu olho para Ele, a solução fica fácil. Por quê? Eu estou acreditando nele. Porque uma das coisas que eu falei ontem, nós estávamos na vigília de oração, eu falei ali: se Deus resolver tirar aquela menina do hospital, Ele é Deus. Se não tirar, Ele continua sendo Deus. Se Deus resolver fazer o que tem que resolver, o problema é dele, Ele continua sendo Deus. E eu vou me alegrar nele. Eu vou me alegrar no Senhor, porque o Senhor é o dono de todos. A estação é do Senhor. O que é estação? Tempos determinados. E os tempos determinados não podem influenciar o que Deus quer fazer na tua vida. Há um tempo determinado sobre a tua vida, que ao qual o Senhor determinou que vai haver uma estação de bênção, de milagre. Mas talvez vai ter uma estação de chuvas fracas.
Pablo estava falando para mim ali que agora o satélite diz que vai ficar aí quase 30 dias sem chuva. Eu fiquei até assustado, falei, uau, 30 dias sem chuva e calor. Meu Deus. Fiquei até assustado, mas daí o Senhor me disse no meu coração, mas eu sou o dono da estação. Falei, amém. O Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Ele vai ter que mudar, Ele vai mudar do jeito que Ele quiser, vai fazer do jeito que Ele quer, crente. Amém? Deus não vai tirar o problema, não. Deus vai te dar força para caminhar sobre esse problema. Sobre as águas, a água era um problema para Pedro, só que Pedro foi andando, e quando ele começou a ver o problema, ele se afundou, mas quando ele começou a olhar para Jesus, ele não afundou. Então olhe para Jesus, é por isso que o escritor de Hebreus, ele vai dizer, olhando para Jesus, firmemente, ele está falando firmemente, ou seja, é com constância, é dizendo assim, eu não vou me abalar, porque o Senhor é o meu pastor, e Ele não me falta. Não é que nada não me faltará. Vai faltar comida, vai faltar o arroz, vai faltar o irmão do lado, vai faltar a oração dos outros, mas o Senhor estará contigo em todo o tempo. Ele não me falta. Amém? E aí, Ele vai me dar autoridade sobre a tempestade que Ele me permitiu passar. Diga assim para o seu irmão, Deus te deu autoridade sobre a tempestade que Ele te permitiu passar. Amém? Você não vai afundar. Não, pastor? Não. Pelo contrário, o Senhor é o teu resgate. O Senhor é o teu socorro bem presente nas horas boas e nas horas de angústia. Ele é o teu socorro. E o teu socorro está gritando nessa noite, dizendo, deixa eu fazer do meu jeito. Abacuque começa dizendo, como? Até quando, Senhor? E ele termina dizendo, todavia eu me alegrarei. Talvez você chegou nesse culto, ou está alguns dias interpelando o Senhor, até quando, Senhor, que eu vou passar por essa prova? Até quando, Senhor, vai vir essa guerra? Até quando, Senhor? Até onde eu vou suportar tudo isso? Começa e termina dizendo hoje, eu me alegrarei no Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Quando a adoração vem antes da provisão, ela toca o coração de Deus. Quando você não vê provisão, mas começa a adorar, você já está tocando o coração de Deus e a provisão está chegando para você, queridos. Quando você canta sem ver o milagre, Deus começa a agir nos bastidores. Eu estou cantando e não estou vendo o milagre, mas Deus começa a agir nos bastidores. Talvez você não saiba, mas essa menina que nós estamos orando lá, ela já é um milagre sobrenatural. Os médicos, no dia que ela chegou, já estavam falando que ela estava morta. Só que depois, Deus foi lá e falou, não, peraí. Já era para ter decretado a morte no mesmo dia. Ia ser ME, morte encefálica. E aí, às 2h da manhã, na hora que a igreja toda estava em oração, Deus foi lá e fez ela mexer o braço e ter reflexos. E aí os médicos se assustaram tudo, foram lá e fazer o quê? Vamos cuidar dela. E hoje nós começamos a receber algumas notícias boas. Por quê? O segredo não é você chorar e dizendo não tem mais o que fazer. Você pode chorar, mas declarar, eu me alegro no Senhor, porque a vontade dele é eterna e suprema. O milagre vai acontecer, porque Deus está agindo nos bastidores. Eu não estou vendo, mas o Senhor está agindo. O Senhor está agindo nas coisas que você está pedindo, crente. O Senhor está agindo na tua família, o Senhor está agindo nos teus filhos. Talvez você não está vendo, mas Deus está fazendo e Ele vai fazer. Somente crê e continua dando ordem no mundo espiritual. Você precisa parar de orar. Eu vou ensinar algo para você. Para de orar e dizer, Senhor, ai tadinho. Não, comece a liberar. Eu dou ordem no mundo espiritual. Que todo demônio solte a minha casa, solte a minha família, solte em nome de Jesus. Porque Deus te deu autoridade no mundo espiritual, crente. Há decretos que você precisa liberar. Amém? O segredo é adorar antes do milagre. Diga assim para o seu irmão,
O segredo é adorar antes do milagre. Então fala para ele, então adore, pelo amor de Deus. Amém? Talvez você está num tempo que a figueira não floresce. Ah é? Sim. Mas Deus me trouxe até aqui só para te dizer o seguinte: eu ainda sou o mesmo, eu sou a tua força, eu sou o Deus da tua salvação. Amém? Fique de pé então, em nome de Jesus. Quero que você feche teus olhos. Não sei se você já falou para o Senhor qual é o milagre que você está precisando esses dias. Eu não sei se você já falou para o Senhor o que você precisa fazer. Não sei se você já perguntou para o Senhor: Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor? Senhor, o que eu preciso liberar? Quem eu preciso perdoar? Senhor, me ajuda, Jesus. E o Senhor está dizendo: eu sou teu ajudador, eu sou teu socorro. Senhor, eu não estou vendo saída, mas o Senhor é o começo, meio e fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Talvez você está falando assim: Deus, a minha dor é muito grande, eu não consigo. Deus está dizendo: não é maior do que minha graça. Enquanto o ministério de louvor vai estar adorando a Deus aqui, eu quero que você vá falando para o Senhor e vai apresentando para o Senhor aquilo que você precisa apresentar nessa noite: dores, angústias, aflições, vida financeira, vida espiritual, vida sentimental. Talvez a tua figueira é teu casamento que secou, mas o Senhor é aquele que faz florescer casamentos. O Senhor é aquele que faz florescer a vida financeira, a vida espiritual. O Senhor é o nosso socorro, e Ele está aqui nessa noite para ouvir a tua voz. Nós vamos adorar a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, Tu és o nosso socorro bem presente. Aleluia. E eu creio, Senhor, que ainda que tudo pareça um caos, eu confiarei em Ti e me alegrarei em Ti, Senhor. E eu sei, Senhor, que no tempo certo, do jeito certo, o Senhor vai fazer florescer, Pai, a figueira. Sim, Senhor, a videira. Sim, também, Senhor, a oliveira, Pai querido. Pai, eu creio, Pai querido, que o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais esses próximos dias. Nós liberamos, Senhor, sobre o Teu povo, Pai, o Teu governo. O governo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Nós liberamos sobre nós, Pai. Nós liberamos sobre a Tua igreja, Pai. O governo Teu, para que eles experimentem, Senhor, qual é a boa, agradável e perfeita vontade Tua. Ainda, Senhor, que nós talvez estejamos passando lutas, batalhas, guerras, mas todavia eu me alegrarei em Ti, Senhor, porque Tu és o meu socorro. Que toda dor, toda angústia, toda aflição seja substituída pela Tua alegria, Senhor, pela Tua paz, Pai, a paz que excede todo o entendimento. Que tudo aquilo, Senhor, que está tentando roubar a nossa alegria, seja anulado pelo poder que é no Teu nome, Jesus. Que todo, Senhor, todo ladrão de desfrute, Pai querido, que nós não está deixando nós desfrutarmos da Tua presença, seja anulado pelo Teu poder, Senhor Jesus. Eu abençoo a Tua igreja nesses dias, Pai, para que nós possamos experimentar, Senhor, o Teu amor inefável, o Teu amor inesgotável, Senhor. Que nós possamos viver, Senhor, bênçãos sobrenaturais. Nós oramos também, Senhor, pelo pastor André, pela pastora Júcia, Senhor, pelas filhas, Pai, e pelos pastores que estão lá também, Pai querido. Abençoa eles, guarda eles, Pai, e que eles possam desfrutar de dias maravilhosos, Pai querido. Eu oro e abençoo a Tua igreja, para que eles possam desfrutar da Tua bondade, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer a Deus por essa noite. E quarta-feira, às 8 horas, estejam aqui. O senhor vai estar, pastor? Eu não, né? Mas a pastora Tati, a missionária Tati vai estar os outros pastores também. Quinta-feira o pastor André, eu acredito que ele já está chegando. Orem, que eles orem por eles, tá?
Tem gente que fica bravo que o pastor tira férias, queridos. Ah, mas o diabo não tira férias, mas eu não sou do diabo, queridos, eu sou de Deus, tá? Eu sou de Deus, eu sou carne. Então nós como homens, como mulheres, somos carnes. Tira dias de férias, descansa também, Senhor, queridos, amém? Tem que tirar dias de desfrute. Pastor, eu não tenho dinheiro para ir longe. Vai no Parque das Onças ali, queridos, tá? Vai, pastor, eu não tenho dinheiro para ir lá. Vai na prainha, que é de graça. Vai lá, se molha naquele chafariz lá e tá bom já. Mas, queridos, vá desfrutar do teu dia, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu dispenso teus filhos debaixo da tua graça, do teu favor, da tua bondade. Senhor, eu declaro uma semana poderosa e abençoada para eles. Eu declaro, Senhor, tua mão, Senhor, fazendo grandes coisas, sinais, prodígios na vida deles. E aquilo que foi pregado nessa noite, Senhor, seja um marco na vida deles, Pai. E que eles possam desfrutar, Senhor, da boa, agradável e perfeita vontade tua. E que eles possam viver, Senhor, o sobrenatural teu, Pai, de uma forma poderosa, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam não só hoje, mas todos juntos, vamos dizer? Amém. Deus abençoe a todos. Vão em paz, meus queridos. Uma semana poderosa em nome de Jesus. Deus abençoe.